Seja bem-vinda, bem-vindo ao episódio 167 do Supremo na Semana. Eu sou Mariana Brasil, analista de redes sociais aqui do Supremo Tribunal Federal, e vamos trazer os destaques do que aconteceu de mais importante aqui no Supremo nos últimos dias. A gente fala da despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa o Supremo após 12 anos de atuação, do julgamento sobre a alteração de área do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, para a construção da ferrovia Ferrogrão, da retomada da análise sobre a aplicação do Estatuto do Idoso nos planos de saúde, da confirmação da validade dos critérios de admissibilidade de recursos no Tribunal Superior do Trabalho, TST, da decisão que dá prazo de 2 anos para o Congresso Nacional legislar sobre a proteção dos trabalhadores diante da automação, e também um pouquinho do plenário virtual, né? O encerramento de uma ação sobre políticas de saúde indígena. Quem comenta sobre tudo isso comigo hoje é o Mauro. Olá, eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou fazer um resumo, então, de todos esses acontecimentos aqui na semana no Supremo. Uma semana bastante agitada, né, Mari? Mais uma. Sim, é de destaque que a gente traz, né? Hoje, dia que a gente grava o podcast, uma sexta-feira, é que ontem, na quinta, foi a despedida do ministro Luiz Roberto Barroso, que deixa o Supremo depois de 12 anos de atuação. Durante a sessão, ministros, o PGR, trouxeram homenagens também sobre o compromisso do ministro Barroso com o Supremo, com a Constituição, com a democracia brasileira. Enfim, foi um discurso emocionado, né? Foi emocionante também para quem estava assistindo, e que fala muito sobre o ministro Barroso, né, Mauro, que sempre atuou de uma forma humana, né, com a preocupação com as pessoas e assuntos mais sensíveis, deixando agora a presidência e o Supremo também. Realmente, como você bem colocou, bastante emocionante a sessão, né? Com muita emoção. O ministro Luiz Roberto Barroso, perceptivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos, o ministro Luiz Fux, quando fala, também emocionado, o ministro Gilmar Mendes. Foi realmente assim. E pegou um pouco de surpresa, porque o próprio ministro ontem conversou após né, anunciar que estava saindo do Supremo. Ele disse que desde que assumiu, que já imaginava, pensava, tinha essa ideia de que 12 anos era um prazo bom, que é mais ou menos o prazo que os ministros ficam no Supremo até assumir a presidência e concluir a presidência, né? Uma média de 10 anos, os ministros costumam assumir a presidência, com 12 anos estão deixando a presidência. Ele disse que já era uma ideia dele lá de trás, que quando assumiu a presidência, ele já teria comentado com o presidente Lula, então, que talvez fosse, então, assim, foi uma surpresa, mas ele já pensando muito nisso. E aí a surpresa veio porque diz ele, né, que já estava na imprensa muitos rumores: o ministro Luiz Roberto Barroso vai sair, não vai sair, quando vai sair, se vai saí. E ele disse que uma hora os boatos e rumores tomaram, né, uma dimensão muito maior até do que a importância do... E aí, então, como ele já tinha, né, essa ideia mesmo, ele vem então anunciar. Mas, assim, a urgência na coisa pegou todo mundo realmente de surpresa. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso deixou realmente uma marca no Supremo, né? Um grande jurista, o ministro Luiz Edson Fachin, quando faz né, homenagem a ele, o ministro Gilmar, presidiu o Supremo num momento muito importante e segurou as rédeas do tribunal, né? A instituição, né? Frente a essas turbulências. Os ministros recentes, as presidências recentes, ministra Rosa Weber, que, né, enfrentou aí o 8 de janeiro, então, assim, a história recente, né, tem demandado dos ministros do Supremo, da presidência do Supremo, né, uma força, né, um caráter, né, uma forma de agir muito marcante, e o ministro Luiz Roberto Barroso foi mais um desses ministros, então, que passou pelo tribunal como um grande constitucionalista, e durante a sua presidência fez uma grande gestão muito relevante mesmo, que vai ficar marcado, né, os ministros fizeram questão de realçar isso, e ele disse que saiu com a consciência tranquila, né, de que ele acha que cumpriu a missão da vida dele. Uma coisa que ele comentou com a imprensa, que tem um grande gosto de pensar o Brasil e de servir ao país. Então ele disse que é uma coisa que ele conseguiu fazer, principalmente no tribunal, com muita qualidade, com muita capacidade, né? Pôde se doar muito a pensar o Brasil, ao tentar as melhores soluções para o Brasil. Sai com a consciência tranquila, né? Diz que sempre agiu com boa vontade, com bons olhos. Ele acha que, né, o destino protege as pessoas que caminham dessa forma, que pensam dessa forma. Então, importante, assim, a última sessão dele, então, né? Ele anunciou que era a última sessão plenária que ele estaria atuando, mas
a gente vai esperar no decorrer da semana quando é que ele realmente vai, enfim, assinar, quando é que vai ser assinada a aposentadoria dele, para daí, inclusive, a gente começar a pensar, porque os boatos, você sabe, né? Falou em Aham. aposentadoria, já está todo mundo querendo saber quem vai ser o próximo ministro, quando indica, quanto tempo, qual é o prazo. Então, a gente espera agora, no decorrer da semana, sair realmente a aposentadoria, o dia certo, para daí sim começar, então, todo aquele processo. A gente vai poder vir a comentar aqui Sim. no podcast como é que funciona, como é que, né, a indicação do presidente da República, né, a sabatina, enfim, isso aí a gente vai falar mais para frente, mas por enquanto vamos só assim, não é, lamentar a perda de um Sim. grande ministro aqui, né, que cativou as pessoas, os jurisdicionados, né, e que se cativou, né, que se demonstrou tão emocionado. Você vê que na despedida ele não conseguia falar, ele parava para tomar água toda hora, assim, tomado de muita emoção. Então, assim, realmente, ele fala em ciclos, né, que estava concluindo mais um ciclo na vida e deu para ver como foi tomado de emoção ao concluir esse ciclo, que ele disse que era uma missão de uma vida, né? Então, Sim. é isso. Ministro Luiz Roberto Barroso deixando o tribunal. Trouxe muitas coisas boas para a gente, para a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Missão cumprida por aqui, mas vamos aguardar, né? E a gente comenta um pouco mais sobre isso no decorrer da próxima semana. Com certeza. E na quarta-feira, né, o plenário do Supremo teve 2 votos favoráveis à constitucionalidade da lei que reduziu parte da área do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará, para a construção da ferrovia Ferrogrão, que é planejada para escoamento de grãos entre o estado do Pará e do Mato Grosso. Foram os votos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e do ministro Barroso, que acompanhou o ministro Alexandre, né? E o ministro Flávio Dino fez um pedido de vista que suspendeu o julgamento por hora. Isso, Maria. Aqui nós temos uma ação de autoria do PSOL, partido político, né, questionando essa lei 13.452 de 2017, que surgiu da conversão de uma medida provisória que alterou os limites desse Parque Nacional do Jamanchim, como você comentou. O que o autor da ação alega? Princípio da reserva legal. A redução de limites de áreas protegidas só pode vir por meio de lei. E que aqui teria havido essa redução por meio de uma medida provisória. Né? Então, haveria aí um retrocesso na proteção socioambiental né, que é contra o que prega a nossa Constituição. Então, esse é o principal argumento do PSOL, o autor dessa ação direta 6553. Mas aí o ministro relator, o que ele explica? Ele fala que a redução aconteceu só na conversão da lei. A medida provisória, ela previa uma compensação ambiental. Ela tirava um pedaço de 862 hectares de terra desse Parque Nacional, mas como compensação ambiental, acrescia a essa área um trecho de 51 mil hectares, ou seja, ela aumentava substancialmente a área protegida. Né? Então, a medida provisória não reduziu proteção ambiental, não reduziu um parque nacional, o que não seria possível de acordo com o autor. O que acontece? Quando a medida provisória foi convertida em lei, na conversão, o Congresso tirou essa unidade de conservação com 51 mil quilômetros, né, 51 mil hectares, perdão. Então, a redução da área protegida aconteceu na lei, e por lei é possível. Então, isso que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, explicou. Olha, houve uma redução na lei, a medida provisória não reduziu, ampliou a área protegida. Tá? Então, a alegação de que haveria, né, a reserva legal, só por lei poderia haver essa redução e a medida provisória reduziu, ele explicou assim, não, a medida provisória aumentou, mas quando foi convertida em lei, houve uma redução e a lei pode reduzir. Então, sobre esse aspecto, está ok, o ministro, não existe inconstitucionalidade aí. E ele fez algumas observações ainda. Ele fala assim, né, porque há uma preocupação com terras indígenas, com terras de quilombolas, né, com povos originários naquela região, mas o ministro explica no seu voto, em determinado ponto, que não existe nenhuma área indígena a menos de 4 quilômetros, perdão, da linha, desse trecho onde já tem a BR-163 e onde se pretende, né, estudos pretendem criar, então, essa ferrovia Ferrogrão. Então, não tem áreas indígenas, né, cortadas por ali, nem próximas, estão a 4 quilômetros de distância. Fala que vai haver, na verdade, uma redução
nos danos ambientais, porque hoje trafegam ali caminhões pela BR-163, fazendo esse transporte, né, esse trajeto do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará, para escoamento dessa produção do Mato Grosso. Isso é muito feito por caminhão, e aí o que acontece é que, usando a ferrovia, reduziria, na verdade, né, os danos ambientais. Então, isso indica que haveria aí, na verdade, um desenvolvimento mais sustentável. Tá? Então, além de não haver essa inconstitucionalidade formal na questão da conversão da medida provisória em lei, a medida provisória não fez redução de proteção ambiental, a, a, a criação dessa ferrogrão, quer dizer, que vai acontecer a partir de estudos e autorizações posteriores, isso vai trazer, na verdade, benefícios ambientais no entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes. E outra coisa que ele explica, o Supremo não está, nesse momento, autorizando criação, instalação, construção de ferrogrão. O que ele está analisando é a medida provisória, convertida em lei, que permitiu separar esse trecho para estudos de impacto ambiental. Aí sim, havendo estudos favoráveis de impacto ambiental, havendo as autorizações legais necessárias, só então vai se partir para a construção da ferrogrão. Se o estudo for negativo, se não houver autorização. Então, o Supremo agora só está analisando essa questão, né, da lei que alterou exatamente o Parque Nacional com vias à construção da ferrogrão. O Supremo não autorizou a construção de ferrogrão, não está autorizando, porque, na verdade, a gente está em curso no julgamento, né, como você bem colocou, temos 2 votos, o ministro Luiz Roberto Barroso já adiantou o seu voto, né, já provavelmente prevendo que já ia anunciar a sua saída do tribunal, já deixou o seu voto acompanhando o ministro... Mas ele colocou uma coisa a mais, não é? O ministro Alexandre incluiu no voto. Bem interessante. Como eu estava explicando que a medida provisória previa acrescer uma unidade de conservação para ampliar a proteção na área, e a lei tirou isso, eles vão sugerir, eles permitem ao executivo, por meio de decreto, não necessitando de lei, acrescer uma unidade de conservação naquela região, até o limite de 51 mil hectares, que era o que previa a medida provisória. Então, assim, para que se aumente, não está havendo prejuízo, mas para que se aumente isso, essa proteção, por meio de decreto, o executivo pode acrescer uma área protegida a esse parque nacional. E aí, como você bem colocou, então, a gente tem esses 2 votos, o ministro Alexandre e o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Flávio Dino pede vista e traz um argumento até interessante quando ele explica, porque o ministro Alexandre fala que nos autos, na comprovação, dados técnicos, né, levantamentos que provam que não vai haver danos ali, que não vai ter prejuízos para a região, para povos indígenas, povos originários, e aí o ministro Flávio Dino cita o caso da usina de Belo Monte, que quando também dos estudos para sua construção, se dizia que não traria prejuízos, né, que não haveria prejuízos ali na proximidade, nem nada. Mas aí, depois de anos de construção da usina, que está aqui em funcionamento, povos que estão distantes sofreram porque secou, o rio acabou secando lá para frente, e eles têm prejuízos, quer dizer, houve prejuízos que não estavam, né, em estudos, né? Previsto em estudos, não estavam no radar naquele momento em que estava se pensando. Então, o ministro Flávio Dino quer analisar esse ponto com um pouco mais de detalhamento, né? É uma obra muito importante, mas a proteção do meio ambiente, a proteção dos povos originários, né? Essa proteção socioambiental é muito importante também na Constituição. Então, você tem que chocar desenvolvimento econômico sustentável, proteção ao meio ambiente e povos originários. Então, ele quer analisar com mais calma esse aspecto, segundo ele levantou. Ele pede vista, então, e a gente vai aguardar o retorno desse julgamento. Certo, também na quarta-feira foi retomado um julgamento sobre a aplicação do Estatuto do Idoso em contratos de plano de saúde. O plenário analisa se as operadoras podem aumentar as mensalidades com base na idade, considerando as garantias de proteção e não discriminação que estão no Estatuto do Idoso. Esse julgamento veio lá do plenário virtual, né, Mauro? E com pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, e veio agora, né, para o plenário físico, já com votos apresentados. Isso, Mara, aqui, vamos lá. O autor do recurso, a Unimed. A discussão. O Estatuto do Idoso, que é uma norma que prevê garantias, que prevê, enfim, regulando direitos assegurados a pessoas com 60 anos ou mais, foi editado em 2003.
tá? E aí, então, ele tem uma série de garantias aos idosos. No artigo 15, parágrafo 3º, ele fala: é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da sua idade. A gente está falando de uma lei que protege, tenta garantir direitos a pessoas com 60 anos ou mais. O caso concreto, uma cidadã lá no Rio Grande do Sul, em 99, 51 anos de idade, ela assinou um contrato com um plano de saúde. Chegou em 2008, quando ela completou 60 anos, o contrato que ela assinou previa que a partir de 60 anos haveria um reajuste, um aumento. Só que em 2008 já estava em vigor o Estatuto do Idoso, dizendo que você não pode fazer essa discriminação por conta da idade a partir de 60, para pessoas com mais de 60 anos ou mais de 60 anos, né? Então, a discussão é essa. O Estatuto do Idoso alcança esses contratos com plano de saúde assinados antes da vigência do Estatuto do Idoso, né? No caso aqui foi assinado antes. Ele alcança esses contratos ou não? Né? O que alega a Unimed? Né? O ato jurídico perfeito, foi assinado um contrato antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, previa lá, nesse contrato assinado entre as partes, que haveriam aumentos por faixas etárias, inclusive depois dos 60 anos, né? O contrato que ela assinou previa aumentos aos 60, aos 70, aos 80 anos, quer dizer, havia essa previsão naquele contrato. Quando vem o Estatuto do Idoso, fala, não pode haver esse tipo de discriminação para pessoas com 60 anos ou mais. Isso se aplica a esses contratos anteriores, vale só para frente, né? Então a discussão é essa. E aí o que a gente teve? O que eles definiram, a maioria dos ministros, né? Só retornando, quando aconteceu isso, ela acionou o judiciário. Quando disseram que ela ia ter um aumento, fez 60 anos, vai ter um aumento, ela acionou o judiciário. Na justiça de primeiro grau, lá no Rio Grande do Sul, na justiça de segundo grau, ela teve decisões favoráveis, entendendo sim, ela não deveria, foi abusivo esse aumento, ela está certa em achar que, né, que não deve pagar, porque o Estatuto do Idoso prevê isso, né? E aí a empresa, a Unimed, recorre, então, ao Supremo, dizendo, né, dizendo que a violação ao ato jurídico perfeito, ou seja, esse contrato assinado, que já estava certo entre as partes, vigindo, acontecendo, né, estaria sendo violado, o direito adquirido da empresa de fazer valer aquele contrato assinado e a própria segurança jurídica, né? Mudou a situação, mas ela teria a segurança jurídica para manter o que estava acontecendo, né? Mas aí, os ministros, desde lá do plenário virtual, quando você comentou, a ministra Rosa Weber é a relatora, ela já no seu voto já comentou. A invocação da garantia constitucional do ato jurídico perfeito não afasta a possibilidade de incidência do Estatuto do Idoso quando o ingresso em faixa etária diferenciada for posterior à sua vigência, ainda que se trate de contrato de plano de saúde anteriormente firmado, que é o caso dela. Ela assinou um contrato antes da vigência do Estatuto do Idoso. Quando entrou em vigor o Estatuto do Idoso, né, depois disso, ela completou 60 anos, veio o aumento? Não pode, aplica-se o Estatuto do Idoso. O que eles decidiram essa decisão ela não retroage para o que eventualmente já tivesse sido pago. Mas como esse tipo de contrato, eles chamam, né, são obrigações de tratos sucessivos, elas estão, né, todo mês você está pagando, você Sim. renova todo ano, para o que acontecer depois da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, ele se aplica. Então, eu assinei um contrato antes da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, prevendo que aos 60, aos 70, aos 80 anos vai ter aumento. Quando o Estatuto do Idoso entrou em vigor, isso não pode mais acontecer. Inclusive, a regra da ANS hoje, que trata dessa questão dos planos de saúde, ela prevê que a última faixa etária permitida é 59 anos ou mais. E a partir daí não se faz mais diferenciação, porque atende exatamente esse entendimento do Estatuto do Idoso. A pessoa faz 60 anos, ela passa a ter uma série de garantias, de proteções, né, legais. Então, como funciona. O ministro Gilmar Mendes, quando traz o voto de destaque dele, acompanhando a relatora, ele lembra exatamente isso. É assim que funciona hoje. Mas, mesmo que o contrato venha anterior, porque isso, assim, contratos assinados atualmente já não podem prever esses aumentos depois de 60 anos, mas mesmo contratos anteriores ao Estatuto do Idoso têm que se adequar a essa proteção, não fazer essa distinção, essa diferenciação por conta da idade. Então, no caso, ela, né, teve mais uma decisão favorável. Aqui tem uma pequeno detalhe que existe uma ADC, se não me engano, é uma ADC, a ADC 90, né? Que trata do mesmo tema. No caso, deixa eu ver aqui, eu anotei,
a Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais pede que o Estatuto do Idoso seja aplicado apenas aos contratos assinados depois da sua entrada em vigor. Nessa Tá. ADC ele pede isso. Então, o que o ministro Fachin propôs? Ele vai trazer esse caso para o plenário presencial, para que os ministros votem, inclusive ministros, né, porque tem votos de ministros já aposentados, nesse caso do recurso Sim. extraordinário, então os outros ministros vão poder votar nesse caso, nessa ADC, e aí eles vão poder proclamar um resultado conjunto dos dois casos. Né? Então, a gente já teve aqui no caso 7 votos, né? Ministra Rosa Weber, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello. Então, quantos ministros aposentados aí, né? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia votando, né, contra o recurso da Unimed, a favor da segurada, Sim. e os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli contrário, dizendo que só vale para frente mesmo, né? Então, eles vão trazer essa ADC 90, que está no plenário virtual, na verdade, já está saindo do plenário virtual para ir para o presencial. Eles vão analisar esse caso e tomar uma decisão conjunta, mas, né, aí sim, o ministro Celso de Mello votou, por exemplo, nesse caso, a ministra Rosa Weber votou, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Marco Aurélio, todos eles aposentados. Então, os ministros que sucederam esses ministros aposentados não estão podendo votar nesse caso. Sim. Então, na ADC, esses ministros podem votar. Então, o plenário vai, né, com a composição atual, vai analisar, vai definir esse caso, e aí a gente vai ver, então, qual é a proclamação sobre o tema de fundo. No caso concreto aqui do recurso da segurada, ela teve uma decisão favorável. E a gente vai ver, então, como é que ficaria uma eventual tese juntando essa decisão no recurso extraordinário com a ADC 90. Isso deve, em breve, voltar para o plenário. E traremos para cá quando acontecer. Com certeza. Na quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade do critério de transcendência, que é um filtro recursal introduzido na Justiça do Trabalho em 2001 por meio de uma medida provisória. O entendimento foi de que essas normas respeitam a Constituição e contribuem para dar mais eficiência à tramitação dos processos. Esse julgamento teve decisão unânime e com todos os votos acompanhando integralmente a relatora ministra Carmen Lúcia. Isso, Mari. O autor da ação, a OAB, né? Ordem dos Advogados do Brasil, aqui a gente teve essa MP 2226 de 2001, ela inseriu um artigo na CLT prevendo que o TST deve analisar a admissibilidade dos recursos de revista, vendo-se a transcendência. A gente aqui no Supremo chama isso de repercussão geral, fala toda hora aqui no podcast sobre a repercussão geral. A transcendência no TST é a nossa repercussão geral. Os ministros lá vão analisar se aquele caso que chegou lá em recurso de revista, que é o recurso para instâncias superiores, a gente tem o recurso de revista no TST, recurso especial no STJ, e aqui é o recurso extraordinário. Esses são os recursos, né, para as instâncias superiores ou a instância suprema. Eles lá analisam, esse caso que chegou aqui em recurso, ele transcende o interesse das partes? Política, econômica, social, de alguma forma ele transcende? Não transcende. Só interessa às partes. A gente não analisa, isso volta para a instância anterior para que o caso seja definitivamente analisado lá. Sim, ele transcende, ele tem repercussão geral, como nós chamamos aqui no Supremo atualmente? Tem. Então, aí o TST analisa o recurso de revista. A OAB disse que esse tema de direito processual do trabalho não poderia ter sido criado por MP. De novo, uma medida provisória criando, né? Teria que ser por lei e que teria que ter urgência. Não foi comprovada urgência e relevância. A Constituição diz que a medida provisória pode ser editada pelo Executivo quando houver relevância e urgência. Às vezes o Executivo não pode esperar mandar um projeto de lei para o Congresso para que ele tramite lá com análise necessária, com tempo. Não tem, às vezes não tem tempo, ele é urgente e ele é relevante. Então, a Constituição permite que o Executivo, né, edite uma medida provisória, mas obriga que isso vá ao Congresso, tá, para ser ratificado ou para ser afastado, né? O que aconteceu aqui? Essa medida provisória entrou em vigor no dia 4 de setembro. No dia 11 de setembro, em 2001, entrou em vigor a Emenda Constitucional 32. Ela dizia o quê? Medidas provisórias têm um prazo para ser analisadas. Contudo, as medidas provisórias que já foram assinadas quando a emenda entrou em vigência vão continuar valendo até que elas sejam analisadas
que elas sejam ratificadas, confirmadas ou, né, afastadas pelo Congresso Nacional. Elas continuariam valendo, que foi o caso dessa medida provisória editada dias antes da entrada em vigor da emenda constitucional. Ela não foi analisada pelo Congresso, continua valendo, é uma medida provisória que continua valendo, porque a emenda constitucional falou que continua valendo. E aí, então, o que acontece? Isso é de 2001, esse filtro, com uma repercussão geral no Supremo, esse filtro no TST da transcendência, está sendo usado desde 2001, né? A ministra Carmen Lúcia ainda falou no voto dela que depois de 2 décadas de aplicação, a transcendência já está incorporada no sistema do TST, já está estável e ajuda, né? Traz relevância para esses casos, e então Importantíssimo, é um mecanismo importante. importante, assim como a repercussão geral é importante aqui no Supremo, lá a transcendência é muito importante, agiliza a quantidade, porque são muitos processos, a Justiça do Trabalho lida com muitos processos, né, um Sim. número enorme de processos, então esses filtros que fazem eles decidirem os casos, mas de uma forma, né, teses maiores que analisem vários casos iguais, isso ajuda muito respeitando a Constituição, isso é importante. Sim. O devido processo legal está respeitado, né? Então, isso não está afastado da Constituição, por isso que a ministra fala, é constitucional, o filtro é constitucional, tanto que está aqui a repercussão geral sendo usada aqui no Supremo, né? Com um sucesso enorme, né? Trazendo muitos benefícios para a justiça e para o jurisdicionado, como se diz, a pessoa Sim. que recorre à justiça, né? Então, ela entendeu que é constitucional e que ela não vai analisar, depois de 24 anos, depois de 2 décadas, ela não vai agora analisar se era relevante ou urgente naquele tempo. Já faz Sim. parte do dia a dia da justiça do TST. E funciona. Funciona e é constitucional. Se Sim. fosse inconstitucional, até que poderia haver. Então, Sim. é constitucional. Agora eu não vou analisar se era relevante ou urgente, mas o que acontece? Como é uma medida provisória até hoje, né, em vigor, ela pede que o Congresso, então, edite uma norma, uma lei, né, regulamentando isso pormenorizadamente, né, façam uma legislação que convertendo essa medida provisória, ou pelo menos regulamentando o que ali está decidido, para que haja uma lei formal definindo, mas, né, consideraram que é constitucional, está valendo, é positivo, né, então permanece a transcendência. O termo é que né, a gente chama de repercussão geral aqui, lá eles chamam de transcendência nos recursos de revista no TST. Isso é tão importante nas questões trabalhistas que quando aqui no STF a gente tem foram, como em outros casos a gente falou, né, que eram dos maiores gargalos. Então, assim, muita gente aguarda uma decisão trabalhista sair aqui do Supremo para resolver um monte de outras que estavam aguardando, né? Então, para o direito do trabalho é super importante, né? Essa coisa, esse filtro de repercussão geral, de transcendência, é isso. O Supremo separa um processo, o TST pega um processo, ele vai tomar uma decisão que vai resolver centenas ou milhares de casos. Por isso que se diz assim, o devido processo legal, o tempo razoável do processo, todos sendo respeitados, com um lado positivo para o próprio judiciário, que consegue dar conta de julgar muito mais casos, não está deixando ninguém na mão, não está deixando a pessoa que recorreu ao judiciário. Ele só diz assim, se não tiver a transcendência, aí é um caso as instâncias originárias vão resolver. Tem transcendência, a gente vai resolver todos esses casos de uma vez só. Bem importante a decisão. Sim. E outro julgamento da quinta-feira, né, nele, o STF fixou um prazo de 24 meses para que o Congresso Nacional edite uma lei sobre a proteção de trabalhadores diante do avanço da automação. A decisão reconhece a importância de se regulamentar políticas de transição e qualificação profissional para evitar prejuízos sociais que vêm da substituição de mão de obra humana por tecnologia. Essa também foi uma decisão unânime em que os ministros acompanharam o relator ministro Luiz Roberto Barroso. Aqui a gente tem, de novo, a gente está diante de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente falou já em alguns episódios anteriores, a gente vira e mexe quando está diante desse tipo de ação, porque ela é um pouco diferenciada. Quando a gente tem uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente está dizendo que uma determinada lei foi criada violando alguma coisa que está na Constituição. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão é quando a Constituição manda que se faça uma lei e o Congresso não está fazendo. Então, o que é inconstitucional é a omissão, é a falta do Congresso de criar essa lei.
Então, aqui a gente está diante desse artigo 7º, inciso 27 da Constituição, que fala: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a proteção em face da automação na forma da lei. Toda vez que a Constituição usa essa expressão na forma da lei, como mandar a lei, qualquer coisa nesse sentido, a Constituição está mandando, está obrigando o Congresso a criar uma lei. Está dizendo na forma da lei, ou seja, uma lei, o Congresso vai criar uma lei para regulamentar isso aqui. Esse direito aqui existe, está na Constituição, o Congresso só vai regulamentá-lo. Então, isso que motiva uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando a Constituição manda que se faça uma lei e o Congresso não faz. E aí a gente tem tido várias ações diretas nessas ADOs, né, como se chama essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, são várias delas, e a gente está com uma Constituição de 37 anos, acabamos de comemorar aí os 37 anos da Constituição, ou seja, esses dispositivos aqui que manda que se faça a lei, então passam-se as décadas e não se faz. Então, esse é mais um deles, né? A Constituição dizendo, olha, diante da automação, e aí a gente até lembra, o ministro Dias Toffoli até lembra bem, a gente está aqui falando da Constituição que foi lançada em 1988, a automação na época, né? O que já mudou daquele tempo para cá, né, em termos de o que era automação, hoje a gente está falando de inteligência artificial, de fake news, redes sociais, assim, um mundo novo, literalmente estamos vivendo um outro momento, né? Então, a preocupação já daquele constituinte em que se desse uma proteção a trabalhadores urbanos e rurais, e importante, em face, diante, em razão da automação, não é contra a automação, né? Isso os ministros também deixaram claro, assim, não tem como você parar a evolução, o desenvolvimento das tecnologias, isso é uma coisa, né, que você não dá para parar e não é o Supremo que vai mandar parar isso. Então, assim, isso vai continuar sempre acontecendo. O que se diz é, a gente tem que dar uma forma de proteger os trabalhadores diante desse crescimento, porque muitos empregos acabam sendo perdidos, né? Categorias acabam perdendo os seus empregos, o seu trabalho por conta de inteligência artificial, automação, a informatização, no geral, acaba mudando os empregos, na verdade, né? Normalmente as pessoas perdem emprego porque esse emprego que estava aqui, essa pessoa deixou de ter esse trabalho porque uma máquina vai tomar o seu lugar, mas vai criar um emprego em outro lugar. As pessoas têm que estar preparadas para esse novo emprego, né? Então, a proteção, o ministro Alexandre, quando vota, fala nisso, né? Às vezes, dá condições, treinar, o ministro Luiz Roberto Barroso também, treinar pessoas, qualificar pessoas para empregos, para trabalhos que surgem com a automação, né, com a tecnologia da informação crescente, então vão surgindo novos trabalhos. Como vamos treinar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas, eventualmente, até perdendo o seu emprego anterior, possam migrar, possam avançar para um novo emprego já dentro dessas tecnologias. Então, o sentido de dar proteção ao trabalhador é nessa linha, né? A automação vai continuar, o crescimento da tecnologia da informação é vertiginoso, os ministros fizeram questão de realçar, assim, não se sabe nem aonde vai chegar, né, por conta agora da inteligência artificial, então a gente não sabe nem onde vai parar isso, então é necessário que haja algum tipo de proteção, que se pense como permitir que trabalhadores, pessoas até né, com idade um pouco mais avançada, já de 40, 50 anos, que vêm de empregos que bem antes até do começo dessa automação, possam estar inseridos no mercado de trabalho com essa tecnologia toda, com todo esse avanço, esse desenvolvimento que a gente tem. Então, essa proteção ao trabalhador, o Constituinte já previu lá atrás, e isso não foi regulamentado. Olha, a Constituição fala, é direito do trabalhador, proteção em face da automação. E o que isso tem de concreto? Há que haver uma regulamentação, o Congresso tem que regulamentar, nunca fez isso, 37 anos depois. Então, os ministros, né, uma discussão importante, porque vem muito social, porque protege o trabalhador, tecnologia, que é um assunto atual, né, que cada vez mais atual. Então, os ministros entenderam, todos, que realmente existe uma omissão do Congresso, uma mora, um atraso, a mora é um atraso. O Congresso está 37 anos atrasado em prever, em criar uma lei que pense como vai ser essa proteção. Os ministros, né, o ministro André Mendonça, não é fácil. O que você vai prever? Ele fala assim, já existem leis, pedaços de lei, né, trechos de leis que prevêem determinadas garantias para os trabalhadores e tal, mas não há
né, um arcabouço ali, um conjunto de leis que diga: "Ó, isso aqui é para proteger o trabalhador frente à automação", não existe isso, né. E não se sabe o quê, porque, um dos riscos é criar-se uma lei agora que daqui a 6 meses ela está obsoleta, né, a evolução da tecnologia já ultrapassou ela. Então, Sim. tem que ser uma lei pensando que, para frente mesmo, o que vai acontecer e o que é possível fazer. Então não é uma proteção fácil, mas necessária, cada vez mais necessária. Então, os ministros, por unanimidade, entenderam que há essa omissão, né, que o Congresso precisaria, mas aí ficou uma discussão se vamos dar um prazo para que o Congresso edite essa lei ou não vamos dar um prazo e deixamos em aberto, só dizemos: olha, o Congresso foi omisso, está atrasado em fazer essa lei, né? Pronto isso, ou damos um prazo. A discussão é, se a gente der um prazo para o Congresso editar uma lei e ele não editar, normalmente o que o Supremo faz é, o processo volta para o Supremo e o Supremo acaba criando alguma regulamentação, né, aplicando alguma outra norma que já exista enquanto não se regulamente. Os ministros, a gente não tem, né, nós não temos conhecimento técnico para preparar aqui né, uma proteção ao trabalhador. Como é que a gente vai conseguir desenvolver tudo isso? Não é simples. Então, se eu deve, né, o prazo que acabou se dando, começou o ministro Dino falando em 18 meses, acabaram ampliando para 24 meses, porque no ano que vem a gente tem eleição. Sim. É um ano eleitoral, então o Congresso reduz muito a produção legislativa, né, por conta da eleição. Eles disseram que se deixasse esse prazo em 18 meses, correria o risco de não dar tempo, então ampliaram para esses 2 anos, como você comentou no começo, no início do episódio, mas com essa ideia assim, vamos dar 24 meses, né, porque tem que ter um limite, né, e se não cumprir, o ministro Alexandre falou: "Não, a gente pode até analisar algumas coisas, o trabalhador pode entrar com uma ação dizendo: olha, eu tive prejuízo por conta da falta de proteção, por conta da chegada da automação, então, né, permitir esse tipo de coisa, criação de cursos qualificantes, enfim, né, talvez tenha que fazer ou alguma outra medida, mas deixar em aberto, dizer: ó, o Congresso foi omisso e ponto, os ministros entenderam que talvez não funcionasse tão bem quanto dando um prazo para que ele edite, e não havendo essa edição em 24 meses, aí vamos ter que esperar. Não sei se estaremos com o podcast até daqui a 2 anos, mas se isso não acontecer em 24 meses, o processo provavelmente volta para o Supremo, para que o Supremo, então, diga o que deve acontecer. Mas, então, o importante é reconhecer que há uma omissão, que é necessário uma regulamentação para proteger o trabalhador frente à automação, e hoje seria essa tecnologia da informação avançada, uma decisão unânime. No final, todos os ministros convergiram para essa coisa de dar o prazo de 24 meses. Então, ficou definido assim. A gente aguarda. Espero que a gente esteja assim aqui com o podcast. Vamos lá. Nenhuma automação vai substituir a gente. E agora, sobre plenário virtual. O Supremo encerrou uma ação de descumprimento de preceito fundamental que tratava, uma DPF, né? Uhum. Que tratava da implementação de políticas de saúde indígena, que foi apresentada ao STF em 2020. A decisão levou em conta os avanços e as medidas adotadas pelo Poder Executivo desde o início da ação, e ainda apontou que houve um empenho em corrigir as falhas estruturais mais graves do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o SACI-SUS. Não sei se é assim que pronuncia, mas o SACI-SUS. E é mais um processo de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi acompanhado pela ministra e pelos ministros, e foi mais uma decisão unânime. Mari, esse caso aqui chegou ao Supremo, essa DPF 709, foi ajuizada pela APIB, Associação dos Povos Indígenas, durante a pandemia, pedindo uma atenção especial à saúde dos povos indígenas, principalmente naquele momento em que todos estavam, né, temerosos com o que estaria para acontecer. Sim. Imagina os povos indígenas que já sofrem, né, um afastamento aí das principais medidas, das políticas públicas de saúde. Sim. Então, eles pediram uma atenção especial, tanto com relação à saúde e questão de desintrusão, de tirar pessoas que não indígenas de áreas indígenas também, porque isso Sim. sempre trouxe problemas para a saúde. Aquele estado de coisas inconstitucional, né? Um conjunto de questões que trazem uma DPF aqui para o Interessante, Mari, você trazer isso, por quê? E esse é um dos processos que eles chamam de processo estrutural.
quando a gente reconhece, quando os ministros reconhecem que há o estado de coisas inconstitucional, eles estão dizendo que tem uma falha longa, sistêmica, todo o sistema falho naquela política pública, naquele ponto. Então, como exemplo, a gente teve a questão dos presídios. O Supremo reconheceu que havia um estado de coisas inconstitucional no sistema dos presídios brasileiros, né? Então, uma falha do poder público ali. E aí, o que é esse processo estrutural? É quando não se trata de declarar uma norma inconstitucional e pronto, tira aquela norma do mundo ali jurídico, isso não vale mais. Sim. Ou, por omissão, o Congresso tem que fazer uma determinada norma. O Congresso vai lá e faz a norma até resolvida. Aqui, quando há essa falha sistêmica, global, em todas as áreas, não basta você dizer que aquilo é inconstitucional. É preciso uma série de medidas, uma série de ações. Você tem que criar leis, saber de onde vai tirar dinheiro, né, Tem toda recursos, uma estratégia, né? Um planejamento para combater resolver. aquela questão inteira. Exato, resolver toda aquela questão. Então, no caso, de novo, né, do sistema prisional, foi criado o programa Pena Justa, né, toda uma série de ações, né, se não me engano, relatada também pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, aqui no caso, é um processo estrutural, e aí eles entendem que as medidas criadas, que foram adotadas, a criação, né, de observatórios, a retirada de povos de não indígenas, de áreas indígenas, seriam 8 áreas indígenas que eram pedidas, 6 já foram feitas a retirada, 2 estão, né, ainda em processo. Essas, inclusive, vão continuar, uma PET, um processo vai continuar tramitando aqui para que se acompanhe a conclusão dessas 2, mas as medidas que já foram tomadas, os ministros entenderam que atendeu, então, o estado de coisas inconstitucional que havia nessa situação, o processo está em curso de resolução, já não há essa inconstitucionalidade, a saúde já está tendo um olhar, foram criados, né, o observatório, esse sistema que você comentou, né, o SACI-SUS, né, há o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas analisando relatórios, né, então, que vão continuar sendo redigidos. Então, os ministros entenderam que o papel desse processo estrutural, porque também o processo estrutural não pode continuar para sempre. Sim, né? A ideia é que ele deixe de existir, né? Que ele deixe de existir. Quando você consegue lá o Acordo de Mariana, por exemplo, daquele desastre de Mariana, um processo também estrutural importante, ele vai sendo acompanhado. Uma hora aquilo lá, bom, chegou-se a ter concluído, ok, já está tudo andando do jeito, não é chegar ao final de tudo, mas está tudo andando como a Constituição pede, que a gente sempre fala, não é os ministros, não é o Supremo que pede, a Constituição pede. Então, eles entenderam que o que foi definido já nessa DPF 709 já encaminhou o processo, já não há aquele estado de coisas inconstitucional, aquela falha sistêmica foi resolvida. Se chegou ao que se pretende totalmente? Não, mas está no caminho. Então, como o ministro Barroso comentou, né, que o cenário grave de insuficiência foi superado. Essa parte grave, mas o que foi criado, e é o importante, foram criadas as comissões, os observatórios, isso tudo tem que continuar andando, ele determina, né? A sala de situação, de acompanhamento de emergência vai continuar funcionando. Então, foi criada a sala, ela vai continuar funcionando. O relatório, monitoramento, né? Essas últimas desintrusões, como eles chamam, né? Retiradas dos não indígenas, das áreas indígenas, isso tudo vai continuar acontecendo. Então, assim, o papel do Supremo, desse processo aqui no Supremo, né, tá concluído. Né? O processo vai continuar nessa melhoria nesse caso. Então, é legal a gente falar desses processos estruturais que têm acontecido, né? Vários aqui no Supremo, então, a DPF da 635 das favelas, né? A letalidade da polícia no Rio de Janeiro também, uma série de medidas sendo tomadas para resolver aquela situação que acaba servindo de exemplo para outros estados que também têm problema de letalidade policial. Então, esses processos, não basta você dizer, olha, tal lei é inconstitucional, afasta essa lei, pronto. Tal lei é constitucional, tem que se criar tal lei. Não, aqui é uma série de medidas, então esses processos estruturais são muito importantes por resolver exatamente esses pontos que a gente tem, esses problemas que a gente tem na sociedade brasileira, que tudo está inconstitucional, né? O sistema prisional, me disseram, aqui está tudo errado. Né? A proteção à saúde dos indígenas, principalmente durante a pandemia, estava realmente um problema muito maior. Já é maior e agora está muito maior. Agora está muito melhor por conta dessa ação tomada a partir da decisão do Supremo pelos órgãos que têm que agir, né? O Executivo, o Legislativo.
Então, eles consideraram que essa DPF se encerra, permanece tramitando a PET, que trata das últimas retiradas de não indígenas das áreas indígenas. Isso fica tramitando, mas, então, assim, interessante, um processo estrutural que chega ao fim aqui no Supremo. É bom saber, né? E para a semana que vem, o que vem por aí? Bom, voltamos aí com o julgamento da ação penal 2694, que é o núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, né? Réus acusados de espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e atacar autoridades por meio de notícias falsas. São 7 réus, 5 militares do Exército, um policial federal e o presidente do Instituto Vota Legal. Julgamentos acontecem nos dias 14 e 15 da próxima semana, né? E nos dias 18 e 19 da... 21 e 22. 21 e 22, perdão, porque 18 e 19 é o outro, porque o Núcleo 3 já está com o julgamento marcado para novembro, e aí sim, desculpa, 11 e 12 de novembro e 18 e 19 de novembro. Então, dos 4 núcleos que já têm a denúncia recebida, a gente já teve o primeiro núcleo julgado com as condenações, já temos, então, o núcleo 4 marcado para acontecer agora em outubro e o núcleo 3 com o julgamento previsto para novembro, todos na primeira turma, agora sob a presidência do ministro Flávio Dino, né? O primeiro aconteceu sob a presidência do ministro Cristiano Zanin. E no plenário, anotei algumas ações que estão previstas a julgamento. Na quarta-feira, 2 ações que discutem leis que proíbem a inclusão de questão de gênero ou orientação sexual nos currículos escolares de municípios, né? Aí a gente vai vendo, né, o perfil do ministro Edson Fachin, né? Questões indígenas sendo resolvidas, questões trabalhistas sendo resolvidas, né? Questão aí do Estatuto do Idoso sendo resolvida, essa questão de gênero sendo resolvida ou vindo a plenário para ser resolvida, né? Então, esses 2 processos, são 2 ADPFs que estão na pauta de quarta-feira, e ainda uma DPF que trata da destinação dos valores das condenações na Justiça do Trabalho. Muitas condenações, ao invés de ir para o fundo que é determinado pela lei, lá, que é coordenado por um Conselho Federal, tem ido para outros fins, aí eles querem, né, vão definir, existe essa DPF discutindo isso. E na quinta-feira, 2 ações que discutem a questão da redução ou isenção do ICMS sobre agrotóxicos, saber se essa isenção ela ofende direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde, né? Porque essa isenção serve para aumentar a produção agrícola no país. Mas a discussão e a saúde, né? E o meio ambiente estão sendo afetados, né? Você está permitindo, facilitando o uso de agrotóxicos no país, agrotóxicos são proibidos até em outros países, então vamos balancear quem deve prevalecer aí, o desenvolvimento econômico, a agricultura, comida a mais para as pessoas, baixar o preço da comida, isso baixa ou não baixa, e a saúde e o meio ambiente. Então, essa discussão, já houve audiência pública sobre esse tema, é um tema bastante delicado também, está na pauta de quinta-feira, foi isso que eu anotei, Mari. A semana vai ser importante, hein? Mais uma. Lembrando, quem quiser acompanhar, né, o julgamento da ação penal do Núcleo 4, da tentativa de golpe de Estado, pode acompanhar pela TV Justiça e também pelo canal do YouTube do STF, que vai estar transmitindo tudo ao vivo. É isso. Então, muito obrigada, Mauro. Claro, obrigada a você que nos acompanha aqui no Supremo na semana. Se você quiser sugerir temas, tirar dúvidas ou mandar uma mensagem, escreva para podcast@stf.jus.br. Esse episódio e todos os anteriores estão disponíveis no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Até a próxima. Obrigado pela companhia, até a próxima.